Salmo de número 73. A palavra de Deus diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar o puro meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei a tarefa muito pesada para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quanto ao meu coração, estava cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu. Eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém. Vamos orar pela palavra? Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade nessa manhã, que os nossos olhos sejam abertos e que o nosso coração esteja preparado para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a nós hoje, Senhor. Senhor, sem o Espírito Santo aqui serão apenas palavras, por isso nós te pedimos. Seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e que essa palavra venha trazer transformação nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos vivendo tempos realmente difíceis, não é verdade? Tempos muito diferentes. A humanidade, ela está muito diferente. Nós passamos por muitas tribulações nesses últimos anos, né? Nesses últimos 2 anos, especialmente. Não só as nossas vidas, toda a humanidade está sofrendo. Morreram muitas pessoas. A situação econômica do mundo está muito complicada. Quanta gente perdeu o emprego, quantas pessoas estão desesperadas e acabaram entrando num quadro depressivo, em um quadro constante de ansiedade, medo. A gente jamais imaginou passar por algo desse tipo, não é verdade? Não fomos criados para a morte, nós não fomos criados para o medo, nós somos criados para a vida. Então, lidar com a morte, com o desespero, com a tribulação é algo muito difícil. Lidar com o sofrimento, para nós, é algo muito desafiador, muito desconfortável. Eu não sei se você percebe, mas muitas fraquezas pipocam nos nossos corações justamente nesses momentos de angústia, de incertezas, de fraquezas, de dor. Muitos vícios ocultos, muitas coisas escondidas nos nossos corações. Muita gente que era exemplo de uma vida cristã,
acaba se revelando como uma pessoa de pouquíssima fé e passa a viver com os olhos somente no presente, esquecendo do eterno. Parece que em algum momento do caminho a gente se esquece dos versos lá de João, no capítulo 16, verso 33, que no mundo teremos tribulações, teremos dificuldades, teremos dores, teremos decepções. Não é porque somos crentes que estaremos livres disso. Nós estamos sujeitos a esse mundo caído. Mas nós também nos esquecemos da parte B, né, desse verso que diz que o Senhor Jesus venceu o mundo e que por isso nós podemos ter bom ânimo. Então os problemas não deixarão de existir. Os problemas não deixarão de bater nas nossas portas. Mas a nossa resposta, a resposta do cristão, a forma que o cristão enfrenta os problemas, que ele responde aos problemas, é que faz a diferença. É a nossa resposta diante das fraquezas que revela um coração temente ao Senhor. A reação dos nossos corações diante da tribulação diz muito sobre a nossa fé. E esse Salmo 73, ele é sensacional, e eu oro para que você possa refletir sobre ele hoje, não pensando no coleguinha, não pensando no seu esposo, na sua esposa, no vizinho, no colega de trabalho, ou em quem não está aqui, mas pensando em você. Esse salmo é sobre mim, é sobre você que está aqui hoje. Que esse salmo possa realmente nos ajudar a sondar os nossos corações, os nossos pecados, as nossas fraquezas, coisas que estão aqui, ó, dentro de nós, não fora, mas dentro de nós. Amém? Quando nós falamos sobre a forma quando respondemos às tribulações, nós precisamos falar como nós enxergamos as coisas ao nosso redor, sobre a nossa visão de mundo. Visão de mundo é o que a gente chama aí, um termo bonito, que é cosmovisão. São as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo, as lentes pelas quais nós vivemos. E essas lentes, elas são extremamente importantes e determinantes da forma como nós reagimos à vida. Para você entender um pouquinho sobre cosmovisão de mundo, como que isso interfere, vamos usar até um exemplo aqui que a Mel usou na EBD, o exemplo de Hitler. Um homem que teve uma história por trás dele, eu estava até lendo a história de Hitler ontem, eu me interesso muito por história, e eu estava lendo, e assim, o contexto em que ele foi criado, as frustrações pelas quais ele passou, as rejeições, a forma como ele foi criado em casa, as oportunidades que ele teve, as oportunidades que ele não teve, foram direcionando a vida dele e construindo uma visão de mundo. Uma visão em que ele acabou resultando em um dos maiores massacres que toda a humanidade já presenciou, né? Que foi o Holocausto. Mas a forma como ele viveu, a forma como as coisas foram construídas na vida dele, fez com que ele enxergasse o mundo através de uma lente de que ele era o purificador de uma nação, o salvador de uma nação, de que somente aquela raça era perfeita, era pura, enfim. A forma de construção da vida dele resultou em algo. Mesma coisa acontece lá no Talibã, por exemplo, aqueles conflitos do Afeganistão, a forma que eles foram, né, a cultura, a religião, tudo isso que vai sendo, desde pequenininho, colocado em nossas vidas, acaba construindo a forma como nós enxergamos o mundo. Isso é um exemplo radical, mas um exemplo simples. O nosso gosto por comida. Nosso gosto por comida também é construído ao longo das nossas vidas. Eu me lembro de uma ocasião, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, eu acho que eu já contei para vocês, que estava eu e minha irmã, bem pequenininhas, eu lembro como se fosse hoje, minha irmã do meio, e a gente estava na garagem de casa e mamãe fez um balde de pipoca doce. Muita pipoca doce. E a gente gostava daquilo e tal. E naquela ocasião a gente comeu pipoca doce até não poder mais. Aí chegou mais à noite, eu passei muito mal, eu fiquei doente, tive muito vômito, diarreia, febre. E eu, pequenininha, associei aquele mal-estar que eu havia passado à pipoca doce. Na minha cabeça, foi a pipoca doce que causou aquilo. Eu nunca mais, eu estou falando nunca mais, até hoje, 39 anos, eu nunca mais comi pipoca doce na minha vida. Eu detesto pipoca doce.
Porque houve uma construção em mim, então eu enxergo que pipoca doce é terrível. Você pode gostar de sorvete de chocolate e eu de flocos, enfim, coisas simples, que eu estou dando um exemplo para vocês. O exemplo é simples e raso, mas para vocês entenderem que a nossa cosmovisão de mundo ela é construída desde que nós nascemos e ela sofre grandes interferências das nossas experiências, do nosso emocional, dos livros que nós lemos, das coisas que nós assistimos, das conversas que nós temos, das amizades que nós cultivamos. Além disso, a nossa visão de mundo ela é extremamente conectada àquilo que nós cremos. Então, uma cosmovisão ela expressa a forma que nós pensamos a nosso respeito, a respeito das outras pessoas, sobre o mundo natural e sobre Deus e as nossas crenças. Então, você reage às coisas, você reage à vida de acordo com essas construções que foram feitas aí dentro de você ao longo da sua história. Nós que somos cristãos temos uma cosmovisão ligada à crença em Deus e em Jesus Cristo. Nós lemos juntos aqui o Credo Apostólico. É um resumão da nossa fé. Fala daquilo que nós cremos. Cristo morreu em nosso lugar. Deus criou todas as coisas. Deus é infinito, soberano. Jesus Cristo levou os nossos pecados e aqueles que creram em Jesus foram adotados como filhos de Deus, co-herdeiros do trono. Neles temos a vida eterna. Então, nós cremos nisso. Não cremos? Cremos. Mas parece que nós não aplicamos isso em nossas vidas quando é necessário responder às aflições. Eu não sei se você conhece o autor, Paul Tripp. Eu tive a oportunidade de ler alguns artigos dele durante o mestrado. Ele é um conselheiro bíblico e em um dos seus artigos ele observa como que parte das nossas perturbações se deve ao fato de nós perdermos o nosso destino de vista. Ele diz que independente do conteúdo teológico que uma pessoa tenha, ela pode ter perdido o destino final de vista. Ele pode ter perdido a eternidade de vista. E quando nós perdemos a eternidade de vista, quando nós deixamos o eterno de lado, se torna impossível nós respondermos biblicamente aos problemas da vida. Então, nós não estamos vivendo aquilo que nós cremos, não estamos respondendo da forma como cremos, porque perdemos o eterno de vista. E isso tem que falar demais aos nossos corações nessa manhã. Porque nós podemos estar vivendo essa vida sem a consciência de para onde nós iremos, sem o nosso destino, sem nos lembrarmos da eternidade. Como diz lá em Eclesiastes, vivendo a vida debaixo do sol, sem olhar para o que está acima do sol, para o que está além do sol. Mais uma coisa, quando alguém vem buscar uma palavra de consolo com você, como é que você costuma aconselhar, consolar alguém? Quais têm sido os seus conselhos? Faz isso, isso e isso, ou faz aquilo, ou age desse jeito ou daquele outro. Como é que têm sido suas orientações? Sobre o presente ou sobre o porvir? Você tem aconselhado assim, querido, coloque seus corações na eternidade, coloca os seus olhos no alto, pensa na ressurreição dos mortos, quando nós iremos ressuscitar e lá não vai mais haver choro, nem dor, não vai haver mais sofrimento. Querido, se lembre do que o apóstolo Paulo escreveu, que o sofrimento é apenas por um pouco de tempo e que nós receberemos a coroa de glória. Coloque seus olhos no porvir. É assim que você tem aconselhado? Porque se você chegar para uma pessoa que está doente e falar assim, se lembre da ressurreição dos mortos, ela vai falar, está amarrada em nome de Jesus, quer que eu morra? O que nós temos que perceber é que parece que a eternidade não é um consolo para nós. Ela não é um consolo para aqueles que estão passando por aflições. Nós precisamos nos acostumar a falar da eternidade como algo, como a nossa esperança, como aquilo que é certo para nós. Nós temos o costume de colocar os olhos no terreno, no passageiro, naquilo que vai embora, naquilo que vai virar pó. Usamos as nossas orações para apresentar uma lista de desejos que devem ser satisfeitos. Deus faz assim, assim, assado, muda fulano, traz de volta ciclano. Esse aqui está aqui o meu projeto diante de você. Superficial, segundo a nossa vontade. Mas nos esquecemos do eterno, nos esquecemos da vontade do Senhor.
Não somos acostumados a encorajar pessoas, por exemplo, como o apóstolo Paulo fez lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 19, dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a sua esperança está no passageiro. Esperança nessa vida é o que os ímpios têm, que colocam a sua segurança em bens, em coisas, em pessoas, em sentimentos. E aí, quando eles fazem isso, a esperança deles é nesse terreno, eles colocam a felicidade deles, o alvo da felicidade deles nessas coisas, inclusive da redenção, de que essas coisas podem redimi-los. Por isso que o consolo deles é sempre sobre vingança. Ah, fulano vai ver comigo, faz isso mesmo, ela precisa ver com você mesmo. É sobre restituição. Não se preocupe, querido, você vai conquistar muito mais. Vai conquistar o dobro, o triplo, 7 vezes mais. É sobre ego. Mostra o quanto você é bom. Mostra o quanto você é boa. O quanto você pode fazer muito melhor. É sempre consolo presente. Mas e nós que estamos em Cristo? Se a nossa esperança se limitar ao terreno, nós seremos completamente infelizes. E é exatamente sobre isso que o Salmo 73 está falando e trazendo aqui isso para nós. Ele vai nos mostrar o quanto nós podemos falhar ao colocarmos o nosso consolo em coisas passageiras. Esse Salmo nos fala sobre inveja, sobre confusão, sobre ira. Tudo isso resultante de uma prisão à vida temporal. Então, vamos lidar com esse Salmo revelador. Para a gente situar aqui, o Salmo 73, ele faz parte de um livro que se chama Livro 3, e que ele trata de coisas negativas. Inimigos invadindo, devastação, o povo de Israel estava ali sofrendo, é um livro mais triste. Então, o livro 3 mostra que o povo de Deus estava ali enfrentando uma derrota. Eles estavam enfrentando dificuldades. Mas ele mostra isso não é para que eles se sintam abandonados, mas para que eles percebam que eles não estão respondendo àquela tribulação com a palavra de Deus. Então, ele começa dizendo: Deus é bom para os de coração limpo. Mas logo no verso 2 ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ele quer dizer, quase que eu tropecei. Então, a primeira coisa que a gente deve perceber é como esse salmo é revelador de onde nós temos colocado o nosso tesouro, o nosso foco. De onde está o alvo das nossas vidas, qual tem sido o alvo das nossas atenções e o quanto isso revela sobre a nossa visão de mundo, sobre o que nós cremos, sobre em quem nós cremos. Se você se lembra lá em Hebreus, no capítulo 11, quando fala de fé, diz que a fé é a certeza daquilo que se espera. Ok. Mas aí quando nós falamos de vida tranquila, de uma vida confortável, próspera, o que é que você pensa? Nós costumamos definir vida abundante com experiências satisfatórias. Quando te perguntam assim, você está bem? Aí você faz um checklist aqui na sua cabeça. Minha saúde está boa, minhas contas estão pagas, meus filhos estão tranquilos, eu estou com trabalho, minha condição financeira está tudo bem. Mas se alguma dessas coisas não estiver bem, você fala, não está tudo bem, não. Deixou de estar bem. Eu estou doente, meu filho está com problema, as finanças vão mal. E aí nós definimos uma vida tranquila, boa, uma vida abundante, como uma vida que está firme no presente. Como uma vida que nos satisfaz agora, que está boa agora. Não está dando, não, está muito difícil, uma infelicidade. E, olha, não há problema nenhum nessas coisas. Saúde é maravilhoso, bens é maravilhoso, conforto é claro que é maravilhoso. O problema é quando essas coisas exercem controle sobre nós. É quando as nossas expectativas são colocadas sobre elas, quando a nossa felicidade depende delas. Quando nós queremos que elas vão bem e nos frustramos quando elas vão mal. A gente não quer ser acostumado com João 16, né, de que no mundo teremos aflições. Nós não queremos aprender a lidar com perdas, com doenças, com rompimentos, com dores, com traições. Nós não nos conformamos, isso nos incomoda. Não nos acostumamos com o fato de que haverão inimizades. Vai haver traição. Educar filhos é difícil. As doenças vão acontecer, esse corpo vai acabar, vai murchar.
Nós desejamos apenas paz, conforto, o estado perfeito, e muitas vezes o nosso esgotamento vem pelo fato de pensarmos que chegaremos ao ponto em que tudo estará perfeito e que tudo estará resolvido nesse mundo presente. Mas, querido, sempre vai haver um problema. Entende? Essas coisas perfeitas, elas se tornam uma exigência e nós geramos expectativas sobre elas. Isso não condiz com o que a Bíblia fala sobre fé em Hebreus 11. Porque se a fé é certeza daquilo que se espera, nós não queremos esperar. Nós queremos tudo agora, hoje, imediatamente, para ontem. E isso nos mostra claramente como essas expectativas revelam o nosso coração. Esse mesmo texto de Hebreus fala: a fé é a convicção de fatos que não se veem. Se a nossa fé é baseada naquilo que nós não vemos, se a nossa esperança é na salvação de Cristo, por que nós insistimos em nos agarrar às coisas daqui? Do agora, do presente? Nos esquecendo de que esse mundo vai passar e com ele todos os seus atrativos, as suas delícias, os seus prazeres. E que a realidade eterna ela é muito real. Perdendo a realidade eterna de vista, querido, nós vamos acabar frustrados, desmotivados, porque os nossos olhos e corações estarão agarrados aqui. Sabe quando você começa uma faculdade, no meio do curso você tem que parar, porque você vai ter que trabalhar para ajudar em casa? Ou quando você compra o carro, sacrifício, compra o seu primeiro carro, a hora que você sai na rua, batem no seu carro? Ou quando um amigo de longa data toma uma atitude egoísta e te magoa? Se você se frustra com coisas assim, você tem olhado para o presente. É ruim? É. Mas a sua esperança tem que estar no eterno. Você está se esquecendo de que o que nós vivemos aqui é passageiro. E o mundo é cheio de atrativos, e eu não estou falando aqui de coisas pecaminosas em si mesmas, mas de coisas dessa vida que a gente gosta, que a gente se acostuma, que a gente se apega, que a gente, sabe, experimenta e gosta mesmo, porque nós podemos tocá-las. Porque nós podemos vê-las, experimentá-las, elas são seguras para nós. Mas em Hebreus o autor está falando de que a nossa segurança não está nelas, está naquilo que a gente não vê, naquilo que está por vir. O autor de Hebreus ele não está falando de coisas simples quando ele fala de fé. Ele está encorajando os cristãos que passaram por muita tribulação ali, mas que estão fraquejando. E ele está encorajando com a única esperança que nós temos na vida, vida eterna, em Cristo Jesus. E aí ele fala: ei, a fé é sobre o que vai acontecer, não é sobre o que vocês estão passando agora, não é sobre essa dificuldade que está aí, ó, latejando no seu coração, te deixando sem dormir, não é sobre isso. A nossa esperança está no que ainda vai acontecer. A nossa esperança está na eternidade. Então, nós precisamos trazer essa realidade para os nossos corações. Asaf, no início do Salmo 73, ele perdeu de vista o eterno. Ele perdeu de vista a eternidade. Olha comigo aí no verso 3. Asaf estava interessado em quê? Em saúde, em riquezas, em tranquilidade. Olha o verso 3, o que diz. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Olha lá, Deus, eles são prósperos. Eles estão só enriquecendo, eles são sadios. Eu estou cheio de dor aqui, estou precisando levantar da cama. E eles estão lá, ó, correndo na pampulha. Eles não têm canseira, eu tenho canseira todo dia. Eles estão em paz, eu não estou em paz, você não está vendo, Deus. E aí no verso 12 ele diz: eis que são estes ímpios sempre tranquilos e só aumentam suas riquezas. Asaf está aflito. Por que a vida deles é tranquila? Por que essas coisas estão acontecendo? Por quê? Queridos, a nossa preocupação muitas vezes é colocada apenas em coisas visíveis e no presente, colocando a nossa felicidade nessas coisas. E é a partir dessas nossas preocupações é que nós respondemos à vida. As nossas preocupações revelam muito a nossa visão de mundo. E como eu disse, essa nossa cosmovisão tem uma construção e nós vivemos de acordo com elas. É a leitura que nós fazemos através dessa construção. São coisas que estão entranhadas em nós e que muitas vezes elas acontecem de forma até inconsciente. Deixa eu te dar um exemplo de como é que
realidade também pode ser construída e que a gente coloca uma felicidade nas coisas que nós nos preocupamos. Pensa numa mocinha que cresceu na igreja, ouvindo sobre casamento. Ouviu que casamento é um meio para a felicidade. Ouviu o discurso das metades da laranja, que essa metade só vai estar completa quando? Quando casar. Que se ela ficar solteira, ela não é uma mulher valorosa. Ela assistiu 200 filmes da Disney, ela conhece todas as histórias das princesas, então ela está esperando o príncipe encantado. Ela ouve que quem escolhe demais acaba sendo escolhida. Chora em filme de romance, esperando o Romeu. E, para completar, sua mãe nunca se sentou para falar a verdade com ela sobre casamento. Ou se falou debaixo de lentes de dor, amargura, enfim. Pensa nessa menina. Aí ela se casa. Ela se casa e se sente extremamente frustrada e triste. Por quê? Porque ela descobre que ela não casou com um príncipe. Mas ela descobre também que ela não é a princesa. E que está muito longe disso. Porque ela tem que lidar com a realidade da vida do lar. Ela tem que lidar com a realidade das contas para pagar, a realidade de ser esposa, a realidade do trabalho, a realidade depois dos filhos. E aí ela se frustra. O coraçãozinho dela foi nutrido de uma forma que a fez enxergar o casamento de uma forma idólatra, com um fim em si mesmo. Porque ela não foi ensinada que estava casando com um pecador e que ela também era pecadora. Que os dois são falhos e que ela estava entrando num casamento não com o propósito de ser feliz. Ser feliz é uma consequência. Ela estava entrando num casamento com o propósito de se sujeitar uns aos outros ali, e isso vale para os dois. É um processo de santificação. O casamento é essa maravilhosa união em que um ajuda o outro a se santificar. Mas ela entrou num casamento com o objetivo de redenção. Então, visões assim, que frustram os jovens e que frustraram muitos que estão aqui hoje, elas são construídas de maneira errada em nossas vidas. Está vendo como uma cosmovisão pode mudar muita coisa? Sobre pilares errados, sobre crenças erradas, sobre a fé errada, a fé em coisas erradas. Da mesma forma, a gente pode analisar o sofrimento. Você já parou para pensar em como as pessoas reagem de forma diferente a um sofrimento? A perda de um parente, ao término de um relacionamento, ou a uma empresa que vai à falência. A resposta a um sofrimento depende de cada um mesmo. Uns sofrem mais com a morte do que os outros. Outros quase entram em depressão pelo fim de um relacionamento. Uns fazem velório para o cachorrinho. O outro chora por dias porque perdeu um emprego. Então, cada um é de um jeito. Nós interpretamos a vida e as situações de formas diferentes. E são essas interpretações que revelam o estado do nosso coração. Revelam onde nós colocamos as nossas expectativas. Então, a expectativa, o foco no lugar errado, vai nos gerar uma resposta errada. E se você tem respondido de forma errada, você tem que se perguntar se você está realmente cuidando da sua alma. Se as raízes que estão brotando no seu coração estão enraizadas em Deus e não em ídolos. Nossas almas, elas são importantes. O Senhor nos diz para amá-lo com todo o nosso coração, força, alma, entendimento. Lá em Mateus, no capítulo 16 também, o Senhor Jesus nos diz: de que vale o homem ganhar o mundo e perder a alma? Como é que anda a sua alma? Onde estão as suas expectativas? Será que eu posso dizer a você, como o apóstolo Paulo disse para Gaio, lá na terceira carta de João, o apóstolo João disse para Gaio: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Será que eu posso dizer assim para você? Já pensou? Sinal de que sua alma anda bem. Eu faço votos pela sua saúde, pela sua prosperidade, de acordo com a sua alma. Parece que muitos crentes estão com a alma mais para o salmista lá no Salmo 42. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Então, a nossa resposta ao sofrimento ela é determinada pela forma que nós interpretamos a vida. Então, você percebe que onde está o seu tesouro, realmente ali está o seu coração?
onde nós colocamos o nosso foco, o nosso amor, as nossas expectativas e esperanças, isso norteia a forma como vivemos. Então, você pode facilmente perceber a cosmovisão de uma pessoa observando as coisas pelas quais ela lamenta, ela reclama. Tem gente que reclama o dia inteiro, né? Numa simples conversa, você já sabe o que ela adora, a quem ela serve, porque a boca fala do que o coração está cheio. E a gente não tem que ser insensível em lidar tanto com a nossa dor e sofrimento quanto com a do próximo. Claro que não. As nossas dores são genuínas, são reais. Mas o que nós temos que entender é que o nosso problema não é externo. Não é sobre o emprego que foi perdido, sobre o casamento falido, não é sobre a morte do parente, não é sobre o cachorrinho que morreu, não é sobre a doença que não tem cura. O problema está dentro de nós. Então, nós temos que voltar o nosso foco aqui para dentro e pedir, como pediu ali o salmista no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É sobre ver o caminho mau das motivações. O que te move? O que te impulsiona? O que te constrange? E nós podemos identificar esse caminho mau através dos sinais e sintomas que nós apresentamos. Sintomas de que há algo errado com os nossos corações, como Asaf aqui nesse salmo. Olha para você ver, no Salmo 73, ele nos traz inveja, ele diz, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Inveja é uma coisa difícil de a gente assumir, né? Uma coisa difícil da gente falar, nossa, eu estou invejando fulano. É preciso da graça de Deus para a gente reconhecer isso. Inveja do corpo do outro, inveja do casamento do outro, inveja do carro, da posição, até da Bíblia do outro, tem gente invejando. Inveja do marido da irmã. Um professor meu do mestrado, ele falou uma vez de um autor, que eu não anotei o nome, mas eu vou descobrir, que trata a inveja de uma forma tão interessante, que me fez refletir de uma forma, assim, profunda. Ele diz assim, nós não invejamos qualquer pessoa. Aquelas pessoas cujo talento é muito distinto do nosso, que estão muito além de nós, a gente não inveja. Porque nós pensamos que essas pessoas são inalcançáveis. Você não inveja a Rainha Elizabeth, você não inveja o Messi. Você admira, você não inveja, porque eles não são parecidos com você. Você inveja quem é parecido com você, mas se deu um pouco melhor. Venceu. Pode ser até pior em caráter, mas aquela pessoa conquistou algo que você queria e que você não conseguiu. A gente não inveja quem está lá longe, a gente inveja quem está perto, quem é bem parecido, mas que se deu melhor do que a gente. Então, veja como o nosso coração é enganoso e perverso. Nós invejamos o sucesso do outro que é parecido conosco porque pensamos que o sucesso dele é injusto. Olha lá, mal chegou, já senta na janela, presta não, vale nada, e está lá, e começa até a falar da pessoa, né? O salmista aqui, o Asaf, não estava invejando Davi pelo seu relacionamento com Deus. Não, ele estava invejando os ímpios, os maus, invejando aqueles que, comparado a ele, não amavam o Senhor. A inveja é assim, ela trabalha com um senso de justiça. Nós nos sentimos injustiçados pelo sucesso do outro, especialmente por aqueles que são parecidos conosco. Por que não eu? Por que não sou eu que estou no lugar dele? Por que eu não aproveitei essa oportunidade? Enfim. Mas um sintoma de que as coisas não andam bem é a confusão. Olha no verso 16, ele diz, em só refletir para compreender isso, achei muito pesado para mim. Só de pensar eu já estou exausto, já fiquei cansado. Olha, Deus, está difícil esse negócio de que o Senhor é soberano, que está no controle de tudo, das coisas. Você não está vendo esse povo aí fazendo esse tanto de coisas? Acho que o Senhor perdeu o controle, olha para eles. Eu estou cansado, não consigo pensar nisso. A confusão revela que o nosso coração não tem descanso. E sabe por que o nosso coração não descansa? Porque você questiona a maneira como o mundo te trata. Você questiona a maneira como Deus age em sua vida, que nem sempre é favorável a você, que nem sempre atende ao seu script perfeito, ao seu roteiro perfeito, e isso te incomoda.
Esse tipo de confusão tem a ver com o nosso foco errado, com o nosso foco nas coisas erradas e não com a vontade de Deus. Mais um sintoma que esse salmo nos traz é o desânimo. Olha o verso 13 e 14. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Ah, Deus, acho que não vale a pena não, eu estou sofrendo muito, crente não tem um dia de paz, vou parar de ir aos cultos. E aí, quando aparece na igreja, é tratado como novo membro, novo convertido, né? Porque desapareceu. Não consegue achar o livro da Bíblia que o pastor está falando. Devocional passou longe, né? Uma vida de devocional. Desânimo. É o que a pandemia fez com muitos, por exemplo. Pessoas que começaram a ficar em casa e que tiveram que ficar em casa, não voltaram mais para a igreja. Desanimaram. Desistiram. É o comodismo, que revela também o nosso coração. E o último sintoma aqui apresentado no texto, que eu ressaltei, é a amargura. A amargura é outra coisa complicada. Olha o verso 21 que ele diz. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram. A amargura é difícil de detectar porque poucas pessoas percebem que estão amarguradas. Você sabe que o contrário de amargura é amor? Olha para você ver. Um coração amargurado, ele não ama. Se lembra de Noemi, a sogra de Ruth? Ela assumiu que estava amargurada, mas muitos de nós não fazemos isso. Ela queria trocar o seu nome para Mara, né? Amarga. A gente dificilmente aceita. Confusão, desânimo, a gente até aceita, mas inveja e amargura é algo difícil da gente trabalhar nos nossos corações. Mas tem amargura que é colocada para fora através de murmuração. Pessoas que reclamam de alguém ou de algo o tempo todo. Mas tem também a amargura silenciosa, que é essa aqui de que Asaf falou com a gente. No verso 15 ele fala, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Aquela amargura que a gente vai guardando no coração, aquela dor que a gente vai guardando no coração, que vai escondendo, que vai escondendo. Será que você sabe o que Asaf está falando aqui? Será que há amargura no seu coração? Será que há dor sendo guardada e tem raiva, e ninguém aí ao seu redor percebe isso? Porque você se tornou um especialista em representar um papel? Tudo isso, inveja, confusão, amargura, desânimo, são sintomas de que há algo errado em nossos corações, no nosso foco, e nós acabamos até fazendo um juízo soberbo das pessoas que não professam a mesma fé que nós. Asaf dá uma lista aqui do que os ímpios eram. Ele fala, eles cobiçam coisas, eles não se satisfazem, eles são maliciosos, eles são irreverentes, eles criam seguidores deles mesmos que querem beber das suas águas. Asaf está inconformado e sendo soberbo. O que Asaf não consegue perceber é realmente essa soberba do coração dele, porque ele lança um olhar sobre os ímpios de justiça própria, se colocando num lugar de que ele é melhor do que eles. Ele não percebe que a sua leitura de mundo alimenta um coração soberbo e que o coloca dentro do coração dele em um lugar mais elevado. É difícil para Asaf enxergar isso, mas é difícil para nós também. É difícil para a gente enxergar que estamos nos colocando num lugar mais elevado do que as outras pessoas. Porque nós frequentemente nos atentamos para os resultados e não para o processo de santificação. Interessante, né? A gente vê uma pessoa que chega na igreja e que às vezes está com um comportamento diferente e olha e fala assim, nossa, não tem nem jeito. Se lembre do processo de santificação. Você já passou por um processo, você está onde está porque você começou onde o irmão começou também. A conclusão de que Deus não é bom, ela está atrelada ao amor que nós temos pelas coisas do mundo. Para finalizar essa última parte, como é que a gente muda o nosso foco? Como é que a gente ajusta, então, o nosso foco? Se está tudo aí bagunçado, se está tudo difícil, se a gente não está com o foco no lugar certo, como é que a gente vai colocar o foco no lugar certo? Primeira coisa é você ter vontade de mudança. É você decidir viver sem a sua alma adoecida. Parar com as lamentações. Parar de se sentir dodói. Parar de se colocar como vítima. A sua decisão vai te impulsionar para uma ação. Deus não decide por você, não.
Não vem me pensar nisso, não. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. O Senhor mostra a vontade dele através da palavra dele, e nós que somos cristãos tomamos decisões baseadas na palavra dele, mas quem toma decisões somos nós. Agora, para você saber a decisão a ser tomada, biblicamente, o que você precisa fazer? Ler a Bíblia, né? E aí a gente vai lá em Romanos 12, um verso conhecido por nós, mas que parece que é difícil de praticar. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de nossa mente. Para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente faz isso? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Estudando a Bíblia. Conhecendo a vontade de Deus. Não vai descer um anjo com pergaminho? Não, não vai. Não vai aparecer a musiquinha. Não vai. Mas você vai conversar com o Deus vivo através de cada palavra das Escrituras. Eu não sou daquelas pessoas que gostam de ler. Então se conforma com uma vida medíocre. Permaneça com seus olhos vendados e com seu coração endurecido, porque só há transformação através da palavra de Deus. E quando você diz que não é daquelas pessoas que lê, você está atestando que você é uma pessoa indisciplinada, que não tem determinação, que não tem foco, que não tem força de vontade, que é um procrastinador. Existem compromissos que a gente tem que assumir com a gente tem, mas a gente tem que assumir compromissos com o Senhor também. Então, você quer mudança? Fazendo o quê? Vendo Netflix? Participando de grupo de WhatsApp, fazendo fofoca 24 horas por dia? Vendo novela mexicana? Novela mexicana não dá. Muito menos Êxodo, né? Vamos ver Êxodo aqui que vai resolver o meu problema de Bíblia. Queridos, não acorda. Nós precisamos ter compromisso com as Escrituras. E ao nos achegarmos às Escrituras, nós temos que ter a nossa lente trocada. Nós não estamos procurando por nós estamos procurando por Deus. E quando nós vemos o Deus nas Escrituras, quando nós enxergamos o caráter de Deus, quando nós enxergamos os feitos de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, aí sim nós somos transformados. Nós somos confrontados. E aí começa a haver mudança. Porque a gente coloca o pé para ação. É difícil mudar? É claro que é difícil mudar. Dói. Mas a vida cristã não é sobre emoção. A vida cristã não é sobre impressão, mas é sobre entendimento. Precisamos entender e conhecer, e quanto mais nós compreendemos quem Deus é, mais nós somos moldados e lapidados e renovados. Aí sim, nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade dele. Asaf se atinou para isso. Asaf entendeu quem é Deus, e aí você percebe no meio do Salmo uma mudança de visão. Ele mudou a sua visão de mundo, e uma vida de temor, ela é resultado de uma mente renovada. João, no capítulo 8, diz: conhecereis a verdade vos libertará. Porque quando nós compreendemos, quando nós conhecemos a Deus, a vida realmente muda, nós somos libertos. A vida muda mesmo. Então, se você quer ser uma pessoa piedosa, busque compreender a verdade de Deus. Busque compreender as Escrituras. E aí, no final desse salmo, Asaf diz, leia comigo no verso 23. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Nós precisamos parar de querer ter segurança nas coisas terrenas. Ainda que as coisas não saiam do jeito que a gente planejou, de acordo com o nosso script perfeito, ainda que falte algo, ainda que a gente perca alguém, ainda que a gente se decepcione, quando o nosso foco está no alto, a nossa resposta é diferente. Você vai reagir de uma forma diferente, porque não vai ter desespero, não vai ter desesperança, vai ter esperança. A nossa esperança é viva e a nossa esperança está em Jesus Cristo. Há satisfação em Deus, há prosperidade em Deus. Uma alma próspera descansa no Senhor.
Então, Asaf começou murmurando, mas ele terminou glorificando a Deus, porque o seu foco mudou, porque a eternidade entrou para a sua vida. E eu citei aqui o Salmo 42, o salmista estava ali lamentando, né? Oh, minha alma e tal. Mas ele diz assim, ele finaliza assim: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então, que nós possamos aprender com o salmista e levar as nossas dores, angústias e sofrimentos para Deus. Que as nossas angústias, dores e sofrimentos nos aproximem de Deus, nos façam glorificar a Deus e não nos afastar dele. Quando lemos o livro de Salmos, nós percebemos isso com tanta clareza. Ainda na dor, no sofrimento, na guerra, na fome, na miséria, eles estão glorificando ao Senhor. Então, que possamos aprender. Que tenhamos, sim, emoções, mas que cada emoção nos aproxime do Senhor. Que cada emoção repouse na eternidade que temos em Cristo Jesus.